Em 2014, quando eu engravidei pela primeira vez, a Gisele Bündchen tinha acabado de ter a sua segunda filha e na época ela estava falando bastante em entrevistas sobre como tinham sido as experiências de parto dela. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar não só sobre como foram as experiências de parto dela, mas principalmente como ela se preparou, como ela disse que se preparou para conseguir ter experiências tão boas e tão positivas. Então, se você está grávida e também pretende ter o seu bebê de parto normal, ou mesmo se você nem engravidou ainda, mas já se interessa por esse assunto, eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui nesse vídeo vai te ajudar de alguma forma. Se você não me conhece ainda, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e a minha missão é ajudar mulheres a proporcionarem um nascimento mais tranquilo e positivo para os seus bebês. E um pequeno detalhe é que eu descobri quando eu estava preparando o roteiro desse vídeo que a Gisele Bündchen acabou de ter o seu terceiro filho nesse ano aqui de 2025. O terceiro filho dela nasceu em fevereiro. E eu nem sabia que ela estava grávida de novo, quanto mais que o bebê já tinha nascido. E ela não divulgou detalhes sobre como foi o nascimento do terceiro filho, mas muito provavelmente foi também um parto natural. Então aqui a gente vai tentar tirar algumas lições do que a Gisele Bündchen falou na época sobre as experiências de parto dela. Então eu vou mostrar primeiro para vocês um trecho pequeno de uma entrevista que ela deu para o Fantástico. É um trecho bem curtinho da entrevista, tá? A entrevista foi longa, mas eu vou colocar aqui só o trecho onde ela fala sobre as experiências de parto dela. É que eu me preparei muito, eu queria muito ter um parto em casa, eu sempre achei muito importante. Eu queria ter muita consciência na hora do parto, eu queria estar consciente e presente no que estava acontecendo, eu não queria estar, tipo assim, dopada, sei lá. Anestesiada. Eu queria sentir, eu queria estar presente, eu fazia bastante meditação, então eu consegui ter um parto super tranquilo em casa, ele nasceu super tranquilo, ele é um anjinho, porque acho que por causa disso, ele nasceu assim, não chorou. E eu vou te falar uma coisa, não foi dolorido nem um pouco. Não? Não, porque durante todo o tempo a minha cabeça estava tão focada em cada contração era assim, meu bebê está mais perto, ele está mais perto. Então não foi aquela coisa assim, ai que dor. Foi assim, com cada contração mais perto ele está chegando de mim. Então foi assim, eu transformei aquela sensação intensa que acontece para todo mundo, né? Uhum. Em tipo assim, uma esperança de ver ele chegar mais perto. Então quando, tipo assim, eu esqueci. Durou quanto tempo o trabalho de parto? 8 horas. E ela começa falando assim, que ela se preparou muito. E é muito comum, a gente ouvir as pessoas dizendo que as mulheres que tiveram boas experiências de parto, que tiveram partos rápidos, que dizem que não sofreram com o parto, são mulheres que tiveram sorte. Mulheres que tiveram a sorte de ter um parto bom, de ter um parto rápido. Só que aí, ela começa ali a entrevista dizendo que ela se preparou muito para os partos dela. E aí acaba que é um pouco injusto, quando a gente atribui toda a positividade, de uma experiência de parto à sorte, sendo que a mulher, na verdade, fez um trabalho ali durante a gravidez, um trabalho ali durante a gestação, se preparou mentalmente, se preparou fisicamente também, para conseguir aumentar as chances dela de ter uma experiência positiva, ou pelo menos para que a experiência dela seja o mais positiva possível, a melhor experiência que ela poderia ter. Claro que podem ocorrer intercorrências, claro que algumas coisas não estão sob o nosso controle, nem agora e não vão estar também na hora do parto, mas tem uma lição de casa ali que você pode fazer durante a gravidez para que você consiga aumentar as suas chances da sua experiência ser boa, ser positiva. Ai, mas tem gente que nem se prepara, que não faz nada, e aí é super sortuda e tem um parto bom. Sim, existem pessoas que realmente têm sorte e que têm experiências de parto muito boas, muito rápidas, mas esses casos geralmente são a exceção, Porque a gente não tem, aí a gente não fica ouvindo um monte de histórias de mulheres sortudas, de mulheres que tiveram partos ótimos, partos rápidos. Então o ideal é que você não dependa disso, Não dependa de sorte para ter uma experiência boa. Então essa seria a primeira lição que a gente pode aprender com a Gisele Bündchen, que é se preparar durante a gestação, Se preparar durante a gravidez para ter uma boa experiência de parto, para aumentar suas chances de ter uma experiência de parto positiva. E daí depois ela explica por que ela se preparou tanto para o parto. Ela fala que ela queria estar consciente na hora do parto, ela queria ter muita consciência na hora do parto. Ela fala que ela queria estar presente no que estava acontecendo e ela fala que ela queria sentir o que estava acontecendo. E é interessante que essa abordagem dela, de querer estar consciente, de querer estar presente na experiência de parto quando a experiência estivesse acontecendo, é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver por aí.
Geralmente a gente vê as pessoas falando sobre distrair a mulher na hora do parto, que a mulher tem que tirar o foco dela ali do processo para ela não sofrer. Então vamos tentar distrair ela, vamos colocar ela para assistir alguma coisa, vamos contar piada para a mulher, não sei. Vamos tirar o foco dela do parto para que ela não sofra. E aí o que a Gisele falou é o oposto. Ela não queria se distrair do processo, ela queria estar presente no processo, ela queria estar conectada com o corpo dela, ela queria sentir o que estava acontecendo. E a gente definitivamente não ouve isso, né? Não ouve as pessoas dizendo que elas querem sentir o que acontece na hora do parto. Muito pelo contrário, né? A maioria das mulheres não querem sentir as contrações, não querem sentir dor, não querem sentir nada do que está acontecendo. Então a segunda lição que a gente pode tirar do depoimento dela é que estar presente, estar consciente e querer sentir o que acontece na hora do parto é uma opção. E é uma opção não muito discutida, não muito falada, que a maioria das pessoas nem pensa sobre isso, nem pensa que é uma opção que seria interessante, que isso vai, na verdade, te ajudar a ter uma experiência de parto melhor, vai te ajudar a ter uma experiência de parto mais confortável, mais positiva. Então ela se preparou muito porque ela queria estar consciente e presente. Aí depois ela explica como ela fez isso. Ela fala que ela meditou bastante durante a gravidez e também na hora do parto. E a meditação é uma prática muito interessante para você preparar a sua mente, para você criar ou fortalecer circuitos neurais que te ajudam a pensar de uma certa forma. Ela fortaleceu a mente dela para que ela visse o parto de forma positiva, para que ela sentisse, seja lá o que ela ia sentir na hora do parto, de forma positiva. E essa mentalidade ajudou ela na hora que o parto estava acontecendo. Então, na hora que o parto estava acontecendo, ela estava consciente, ela estava presente, porque a mente dela achava, sabia que aquilo era uma boa experiência, que aquilo era algo bom, que aquilo era algo saudável. Eu já gravei outros vídeos aqui no canal explicando sobre como a forma que a sua mente vê o parto vai impactar a sua experiência. Então, se a sua mente vê o parto de canto de olho, né, de forma negativa, não tem certeza se o parto é algo bom mesmo, ou se o parto é algo que vai te machucar, se a sua mente acha isso, na hora ela vai tentar te proteger do parto, vai tentar fazer você sair dali. Então, por isso que é tão importante que a sua mente esteja alinhada com o seu corpo, com o processo de parto quando ele estiver acontecendo. O primeiro filho da Gisele Bündchen nasceu em 2009 e a segunda filha dela nasceu em 2012. E nessa época, quando ela começou a falar sobre isso, né, quando ela começou a falar sobre como ela se preparou, como ela preparou a mente, como ela esteve consciente durante as duas experiências dela, isso tudo era muito novo. As pessoas não estavam nem um pouco acostumadas a ouvir falar sobre parto normal assim, de forma tão positiva, de forma tão boa. E essa abordagem de preparo mental, de meditação para o parto, estava começando a se espalhar naquela época. Se você parar para pensar, já fazem 16 anos que o primeiro filho dela nasceu. Então vamos lá, recapitulando um pouquinho o que eu falei até agora. Ela falou que se preparou bastante para o parto, ela explicou por que ela se preparou e ela falou como ela se preparou. Agora vamos entender juntos como que essa preparação que ela fez ajudou ela na prática. Ela falou que não foi dolorido, nem um pouco. Ela falou isso para a entrevistadora. E aí você deve estar se perguntando, meu Deus, como assim não doeu, né? Ela disse que não doeu, ela falou isso. E aí eu vou te falar o que eu acho, tá? Eu não estava no corpo dela, eu não sei o que ela sentiu, eu não sei, né, se doeu ou não. Ela está dizendo que ela não sentiu dor. Então aqui eu acho que o que ela quis dizer, ela quis, na verdade, trazer essa nova visão do parto não como um processo de dor, porque as pessoas estavam muito acostumadas, estão até hoje ainda, né, acostumadas ai, parto é dor. Falou de parto, ai, parto é a coisa que mais dói no mundo. Então eu acho que ela queria mais tirar o foco ali da conversa, da dor, e falar assim, não foi dolorido, meu parto foi maravilhoso. Eu sentia que meu filho estava chegando a cada contração que eu tinha. Foi intenso o que ela sentiu, mas não era dor o que ela estava sentindo. Ela estava sentindo ali sensações, né, inerentes ao trabalho de parto, mas que ela não chamava de dor, ela não rotulou de dor o que ela estava sentindo. Claro que ela só conseguiu fazer isso porque ela estava com a mente muito preparada para isso, muito fortalecida. E outra coisa que ela fala é, minha cabeça estava tão focada, então isso é mais uma coisa que a preparação que ela fez ajudou ela na prática. Então ela estava se sentindo mais confortável, né, porque ela estava preparada
para enxergar as sensações do parto como algo positivo, e ela conseguiu ficar muito focada durante o processo. E aí ela fala também que ela pensava que cada contração aproximava mais ela do momento que ela ia encontrar o bebê dela. E esse tipo de pensamento, né, esse tipo de mentalidade ajudava ela a ficar calma, ajudava ela a ficar tranquila. E quando a mulher fica calma e tranquila na hora do parto, isso favorece a liberação de hormônios que favorecem o progresso do parto. E aí o parto acontece de forma mais natural, de forma mais fisiológica e de forma mais confortável. Ela fala que ela transformou aquela dor, transformou aquela sensação que ela estava sentindo na esperança de que o bebezinho dela estava chegando. Então ela transformou uma sensação física em uma emoção positiva, em um sentimento positivo. E agora eu vou trazer um trecho também bem curtinho de um filme que se chama O Começo da Vida. Então foi intenso, óbvio, porque um parto é intenso. Eu tava assim meditando e conversando comigo mesma, aí com o bebê, né? Vamos sair, vai abrindo com cada respiração. E daí com cada contração, quanto mais intensa a dor ficava, eu ficava pensando, agora eu vou conhecer meu filho. Ela começa falando, foi intenso? Óbvio, porque um parto é intenso. Então ela começa explicando, gente, sim, o meu parto foi intenso, sim, porque parto é intenso. Não tem como o seu corpo fazer um bebê nascer assim, do nada, sem gerar essas sensações intensas, porque pensa, é um bebê que está dentro de você e que tem que sair. Então é um processo que, para acontecer, ele vai sim gerar sensações. Então ela sim sentiu, foi bastante intenso. Mas aí logo em seguida ela fala, mas eu estava ali o tempo inteiro meditando, conversando comigo mesma e conversando com o meu bebê. Então o que ela estava fazendo aqui? Criando pensamentos que geravam a sensação de paz e tranquilidade. E fazia também com que a mente dela ficasse ocupada, né, entre aspas, com esse tipo de pensamento. Com esses pensamentos que trazem essas sensações boas, esses sentimentos positivos. Então quando você forçadamente, digamos, né, racionalmente força a sua mente a ter determinados tipos de pensamento, você impede que a sua mente sozinha fique divagando e gerando pensamentos negativos, pensamentos que, ao invés de te trazer paz, te trariam nervosismo e ansiedade. É como se você assumisse o controle da situação ali, né, da sua mente, do que está acontecendo na sua mente, porque você sabe que dependendo do que estiver acontecendo ali, você vai se sentir melhor ou pior. E esse seu sentimento, né, de estar se sentindo bem ou não estar se sentindo bem, vai impactar a forma como o seu parto progride. E aí ela fala também com cada respiração. Ou seja, ela estava respirando de forma adequada, respirando de forma consciente durante as contrações. E isso provavelmente é algo que ela aprendeu na gravidez, né? Ela aprendeu durante a gestação que era importante que se respirasse de forma adequada na hora do parto. Ela provavelmente praticou uma respiração, uma técnica de respiração para usar nesse momento. E isso é outro fator que ajudou ela também a ficar calma, tranquila, porque quando você respira de forma adequada, você ativa o sistema de relaxamento do seu corpo, que favorece também o progresso fisiológico ali natural do processo. Parênteses muito rápido aqui, se você quiser aprender uma técnica de respiração para usar no seu trabalho de parto, aqui no meu canal tem um vídeo onde eu explico a mesma técnica que eu ensino para as minhas alunas no meu curso. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, você pode ir lá assistir para você aprender também. E aí, por último, ela falou, com cada contração, quanto mais intensa a dor ficava, eu pensava, agora eu vou conhecer o meu filho. E se você parar para pensar, a sensação que você sente quando você pensa nisso, quando você pensa que você está prestes a conhecer o seu bebê, é uma sensação que poucas sensações são tão boas quanto essa, né? E ela associou essa sensação maravilhosa, né, de que você está prestes a encontrar o seu bebê, às contrações, às sensações que ela estava sentindo. E quando ela fez isso, ela atribuiu o nascimento do bebê dela às contrações do parto. Ela foi capaz de vivenciar aquele momento de forma muito mais positiva, muito mais confortável. Justamente porque eram as contrações que ela estava sentindo que iam trazer o bebê dela, que iam fazer com que ela encontrasse ele. Então ela não tinha razão para odiar aquilo. Ela não tinha razão para fugir daquilo, para falar, meu Deus, isso aqui é horrível, eu não quero isso. Não, ela pensava, eu quero isso. Isso aqui que eu tô sentindo, essas contrações estão trazendo o meu filho para mim.
Então, esse racional, essa lógica, pode também te ajudar muito na hora do seu parto. Se você manter essa mentalidade de que aquilo que você está sentindo é um processo natural, é um processo saudável e é o processo que vai trazer o seu bebê para você, eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais tranquila, que você vai se sentir muito mais confiante. E para deixar os ensinamentos desse vídeo bem práticos, eu quero fazer aqui um resumão das três principais lições que você pode tirar de tudo que a gente conversou aqui. E a primeira lição é que você entenda que ter uma experiência de parto de forma mais consciente e se permitir sentir o que acontece na hora do parto é uma opção. E é uma opção que muitas pessoas nem sabem que existe e é uma opção que vai ajudar você a ter uma experiência melhor. Estar mais consciente e se permitir sentir o processo de parto vai ajudar a sua experiência a ser mais positiva. E a segunda lição é que se preparar muito é imprescindível para que você consiga isso. Reformatar ali o que está presente já na sua mente, reformular os seus pensamentos, reformular a sua mentalidade durante a gravidez é o que vai ajudar você na hora do parto a conseguir ficar mais presente, mais consciente e a sentir o processo de forma mais positiva. E a terceira lição é que ser capaz de ter mais controle emocional na hora do parto vai te ajudar a ter uma experiência mais leve. Uma experiência onde a dor não é o centro de tudo, onde a dor não é a principal coisa ali do processo. Ter controle emocional vai te ajudar a ter uma experiência mais leve, mais tranquila, mais positiva e vai também ajudar o seu parto a progredir melhor. Eu espero de verdade que o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouco e se você quiser se aprofundar nessa abordagem que eu trouxe aqui, dá uma olhadinha no link que está na descrição desse vídeo. Quero finalizar indicando 2 vídeos aqui do meu canal para você assistir. O primeiro é o vídeo que eu já mencionei aqui, com a técnica de respiração para o trabalho de parto, e o outro é um vídeo onde eu falo sobre o papel do parceiro. Vou deixar os 2 vídeos aqui na tela para você assistir depois, e eu vejo você no próximo vídeo.